Você já sofreu de prisão de ventre ou sofre de prisão de ventre? É muito desagradável, não é? Estufa, forma gases que fica dando pontada pelo teu corpo, dá cólicas, estoura as espinhas, dá dor de cabeça, não consegue dormir bem, o dia não rende. Já aconteceu isso com você? Pois é, o mau funcionamento do intestino é um grande problema para a nossa saúde. É do intestino que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quando uma planta está doente, não adianta nós cuidarmos dos galhos, dos troncos, das folhas. Nós temos que cuidar da raiz dessa planta. Você tratando a raiz da planta, toda a planta vai restabelecer a sua saúde. E no nosso organismo acontece a mesma coisa. Qualquer problema de saúde, primeiro nós temos que tratar a raiz do nosso corpo, que é o intestino. Se você já sofre de constipação da prisão de ventre, com certeza o seu intestino não está bom. O intestino bom, ela tem que estar assim, limpa, lisa, flexível. E quando você tem intestino bom, o seu sangue também está muito bom. O sangue está fluido, está solto, vai circular muito bem. Mas se você estiver constipado ou com prisão de ventre, provavelmente ela já está mais ou menos assim. E a pele, 70% dos problemas de pele, a causa está no intestino. Provavelmente, por dentro, o intestino vai estar mais ou menos assim. E o reflexo, por exemplo, direto no sangue. As hemácias se agrupam, é o chamado sangue grosso. Então, prejudica imediatamente a nossa circulação. Quem tem constipação crônica, provavelmente, ela está mais ou menos assim. Você acredita que uma pessoa com intestino nessas condições vai ter uma saúde boa? Ou você que come muitos alimentos industrializados, processados, uma alimentação totalmente errada, ela pode formar também divertículos. Você já ouviu falar de diverticulite? Pois é a inflamação desses divertículos que se formam quando nós temos um estilo de vida inadequado. Isso traz reflexo diretamente também para o nosso sangue, acumula ácido úrico, acumula toxinas pelo nosso corpo. Nós temos que manter o nosso intestino nessas condições. Olha só esse intestino aqui, é de uma senhora de 90 anos de idade. Mas essa senhora, quando tinha 60 anos, ela também tinha muito problema de saúde no intestino. Mas ela conseguiu recuperar. Então isso é possível. De que jeito? Pois é isso que a gente vai estar falando. Não é? Olha só. Quando o nosso intestino ela está doente, quando ela está com problemas, ela pode trazer, por exemplo, problemas de pele, como já falamos. Então, mais de 70% dos problemas dermatológicos, não adianta ficar passando pomada, creminho, se você não cuidar do seu intestino. O intestino ruim, ela também traz problemas de intolerância, porque ela também produz as enzimas para fazer a digestão, uma boa digestão, para evitar que entre toxinas no teu organismo e que provoque alergias. Então, as consequências do intestino podem ser intolerância, hipersensibilidade a alguns tipos de alimentos, alergias. O mau funcionamento do intestino também contribui muito para obesidade. Se você está querendo emagrecer, primeiro, trate de se cuidar do seu intestino. O intestino ruim, você vai ficar com o sistema imune em falta, porque 70% ou mais do seu sistema imune depende do bom funcionamento do seu intestino. E também o seu intestino, ele é responsável pela produção de alguns hormônios. Por exemplo, a serotonina. Ele pega o aminoácido triptofano e produz a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bom humor, da alegria, da autoestima. Mas se você está com o intestino ruim, você não consegue produzir esse hormônio. E aí vem o que? A ansiedade, a tristeza, a angústia, a depressão. Não é? E se você não consegue produzir esse hormônio, você com certeza também não vai ter um sono reparador. Porque para você ter um sono reparador, é necessário um outro hormônio que se chama melatonina. E para você produzir essa melatonina, você precisa da serotonina, que é produzida no seu intestino também. E se você não tem um sono reparador, você com certeza não vai ter energia suficiente para o seu dia a dia. Vai estar sempre com a bateria em baixa. Não é? São algumas consequências do mau funcionamento do intestino. Aliás, também as doenças
autoimunes. Você já vai falar das doenças autoimunes? Tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, mal de Parkinson, Então, existem umas 157 doenças catalogadas como doenças autoimunes, psoríase, eczemas, todos são doenças autoimunes e a causa está no intestino. A causa de muitos dos cânceres está relacionada também com o bom funcionamento do intestino. Câncer de pulmão, principalmente da mama, da próstata, está muito relacionado com o bom funcionamento do seu intestino. Mas quando nós falamos de intestino, algumas pessoas falam assim: mas meu intestino está muito bom, eu vou ao banheiro todos os dias. Gente, ir ao banheiro é o mínimo que tem que acontecer, Mas quando nós falamos de intestino bom, para que todo o seu organismo funcione, não é só ir ao banheiro, mas sim você ter a microbiota funcionando muito bem. O que é essa microbiota? No seu intestino habitam aproximadamente 100 trilhões de bactérias. São bactérias benéficas, são bactérias maléficas, são bactérias oportunistas. O importante é que elas estejam em equilíbrio. Quando elas estão em equilíbrio, elas produzem tudo que é necessário, sintetiza vitaminas, produz enzimas, produz hormônios, protege o seu sistema imune, não deixa entrar toxina no teu organismo, Então, você tem que manter o equilíbrio dessa microbiota intestinal. O problema é manter esse equilíbrio, porque o estilo de vida nos dias atuais é muito complicado. A má alimentação, a poluição, a contaminação, até a necessidade de uso de alguns medicamentos, isso leva ao desequilíbrio dessa microbiota que a gente chama de desbiose intestinal. E essa desbiose, esse desequilíbrio, ela traz todos esses problemas que nós citamos. Então, se nós quisermos ter uma boa saúde, nós temos que manter e equilibrar ou recuperar o equilíbrio das bactérias que habitam o nosso intestino. Então, o segredo da saúde está no intestino e no equilíbrio da nossa microbiota. E o que fazer para que o nosso intestino funcione muito bem? Até uns anos atrás se falava simplesmente em água e fibras. Água e fibras são fundamentais para que o nosso intestino possa funcionar bem no peristaltismo, porque o bolo fecal ela vai caminhando pelo movimento peristáltico do intestino e para isso nós temos que ter muita água e bastante fibras. Quanto de água você toma por dia? Quando eu faço essa pergunta, todo mundo responde 2 litros. Mas uma pessoa que tem 40 quilos e outra que tem 80 quilos, não pode ser a mesma quantidade. Então a dose de água que nós recomendamos por dia é multiplicar o teu peso por 35 ml. Se você tem 100 quilos, 3,5 litros por dia. Se tem 50 quilos, 1,750 litros por dia. Essa é a quantidade média de água que você tem que tomar por dia, ok? E as fibras? As fibras, elas não são absorvidas pelo nosso organismo, mas elas vão formar o bolo fecal e vão estimular o intestino a se movimentar para que o bolo fecal possa transitar bem e que você possa evacuar muito bem. Então isso já há muito tempo vem se falando da importância da água e das fibras para que seu intestino funcione muito bem. De uns anos para cá, depois que se descobriu a importância da microbiota, começou a se falar também, por exemplo, alguns alimentos que ajudam na manutenção do bom funcionamento do intestino e da microbiota. Por exemplo, caldo de osso. Isso também ajuda muito para o seu intestino. Maçã cozida também faz muito bem. A cúrcuma, você deve conhecer a cúrcuma, que é um antioxidante muito bom. O ômega 3 também é fundamental para que o intestino funcione muito bem, principalmente para evitar que haja deterioração da parede do intestino e não permita a entrada de toxinas para dentro do seu organismo. Assim como a glutamina, a vitamina D é muito importante e ultimamente se fala muito de probióticos. O que são probióticos? São alimentos que têm micro-organismos vivos que também vão ajudar na formação da sua microbiota. E os pré-bióticos? Os pré-bióticos são alimentos que vão alimentar e multiplicar esses micro-organismos do seu intestino. Todos esses itens são extremamente importantes. Agora, um alimento que já há milhares de anos vem sendo usado e que as pessoas não sabiam o benefício dela e que ela tem
uma função tanto do probiótico como do pré-biótico são os alimentos fermentados. Você come alguma coisa fermentada na sua casa? Pois é, se você não come, você deveria adotar esse tipo de alimento. Por exemplo, no Ocidente, principalmente na Alemanha, na Holanda, eles usam, você já ouviu falar de chucrute? Sim, repolho fermentado, né? Assim como outras verduras, legumes fermentadas, todas elas têm uma ação tanto probiótica como prebiótica, ou seja, ajuda muito na manutenção e no equilíbrio ou na recuperação da microbiota e o bom funcionamento do intestino. No Oriente, usa-se muito alimentos fermentados de alguns grãos, como por exemplo a pasta de soja fermentada, que é o miso. Assim como eles fazem também o natto, o próprio shoyu, não é? Todos esses alimentos fermentados, elas contribuem muito para o funcionamento do seu intestino, porque elas equilibram a sua microbiota. Então, todos os alimentos fermentados, tanto como era a tradição no Ocidente como no Oriente, todos eles, se você adotar no seu dia a dia, com certeza vai estar contribuindo para o equilíbrio da microbiota e o bom funcionamento do intestino. Então, tem os verduras e legumes fermentados, tem o shoyu, tem o chucrute. Hoje se fala muito de kefir, do kombucha, não é? Todos os alimentos fermentados vão ajudar a manter o equilíbrio e a recuperar o equilíbrio da sua microbiota e, consequentemente, o bom funcionamento todo do intestino. Agora, se você quiser uma coisa mais prática, né, nos dias atuais, porque nem sempre a gente consegue fazer uma alimentação adequada, nem sempre temos tempo para preparar, cozinhar aquilo que nós deveríamos comer, eu tenho uma ótima sugestão preparada pelo professor Michio Kushi, o Papa da Macrobiótica Moderna, um japonês que é radicado nos Estados Unidos, fundador do Instituto Kushi em Boston, embora já falecido, mas toda a obra dele está exposto hoje no Museu Smithsonian em Washington. Toda a obra dele baseada na alimentação macrobiótica. Essa senhora que vocês veem ao meu lado é a nutricionista Mayumi Nishimura, japonesa, que se tornou muito famosa, principalmente depois de se tornar a nutricionista e chefe de cozinha da popstar Madonna. A aluna do professor Michio Kushi faz a propaganda e a divulgação dos benefícios da macrobiótica nos seus livros e nos cursos que ela propaga para o mundo todo. Se você já ouviu falar da macrobiótica, a pirâmide macrobiótica é um pouco diferente da pirâmide nutricional que se aprende, que se ensina aqui no Ocidente, né? Baseado principalmente em grãos integrais e alimentos fermentados. Agora, se nós conseguíssemos comer todos os dias uma alimentação baseada nessa pirâmide macrobiótica, seria excelente. Com certeza você conseguiria manter o seu intestino, a sua microbiota equilibrada e o seu organismo funcionando muito bem. Mas nos dias atuais fica uma coisa muito complicada, não é? Porque a gente não consegue alimentos orgânicos, alimentos saudáveis e não temos tempo também para ficar mastigando como deveríamos. Então, o que o professor Michio Kushi fez vendo a necessidade da sociedade atual? Então, ele selecionou ingredientes baseados na pirâmide macrobiótica, esses 40 ingredientes e mais esses 40, são 80 ingredientes, todos vegetais. E o que ele fez? Ele fermentou esses 80 ingredientes e produziu um composto fermentado, não apenas de um grão fermentado, mas sim de 80 vegetais fermentados e produziu um composto fermentado especial, nós chamamos de floranil. Né? Esse floranil que se apresenta nesses sachês, não é? Você consumindo esses sachês, então é como se você estivesse comendo toda a base da pirâmide macrobiótica. Ela vai acelerar, né? Então vamos supor que a sua microbiota esteja em total desequilíbrio, as bactérias ruins lá em cima dominando totalmente seu intestino e as bactérias boas quase não aparecendo. Então você consumindo suplementos assim ou você usando alimentos fermentados, ela vai equilibrar, vai aumentar os micro-organismos bons e vai diminuir os ruins até chegar no equilíbrio que seja saudável para o nosso organismo. Então isso vai acelerar o processo da recuperação. Esse floranil, ela tem a tecnologia japonesa e é produzida aqui no Brasil, numa fazenda da ANIL, no estado do Mato Grosso do Sul, onde a natureza impera e onde não tem nenhum tipo de poluição e ali é fermentada no mínimo 6 meses.
e está pronto esse Floranil, esse composto fermentado especial que pode ajudar rapidamente a recuperar o equilíbrio da sua microbiota. Ela vai fortalecer o sistema imune, vai restaurar sua vitalidade, rejuvenesce, otimiza a utilização dos nutrientes, melhora o aparelho digestório. E também temos visto muitos resultados para pessoas que querem reduzir o seu peso, para quem tem problema de pele vai sentir um brilho na cor da pele, não é? Na disposição física das pessoas, e vai dormir muito bem porque você vai começar a produzir a serotonina, que depois vai vir a melatonina, que vai permitir um repouso reparador, um sono reparador. Otimiza o detox. Se você está querendo fazer um detox, ela vai otimizar o seu detox. E a Floranil, ela também pode ajudar na regularização das taxas, para que você tenha umas taxas normais. Então, Floranil é a base da macrobiótica que pode ajudar a recuperação da sua microbiota, do bom funcionamento do seu intestino e de tudo que ela vai refletir no seu organismo. Esse Floranil você pode encontrar no nosso site, procure o nosso representante mais próximo, mais conveniente e se informe deste produto que pode manter a sua saúde ou recuperar a sua saúde. Muita saúde para você!